Carlos Sainz certamente é uma das grandes histórias da Fórmula 1 2025. Afinal, depois de 4 temporadas correndo pela Ferrari, a grande equipe do esporte, e apesar de não viver os seus melhores dias, o desempenho dele era inclusive bem satisfatório, ele acaba ficando sem lugar com a chegada de Lewis Hamilton no time. E o pior disso, não é como se ele ficasse sem lugar e imediatamente arranjasse uma outra equipe grande para poder correr no 2025. Tanto Mercedes quanto Red Bull não tiveram tanto interesse assim pelos seus serviços e restou a ele aceitar algum lugar no pelotão intermediário. Tinha Alpine, tinha Sauber, mas no fim ele acabou optando pela Williams. Recentemente, o pai do Carlos Sainz, o Carlos Sainz Sr., lenda do Rally, deu uma entrevista a um podcast espanhol e falando de como o Sainz saiu muito da Ferrari porque o Hamilton fez inicialmente a procura e também afirmou que o filho é subestimado, que não dão o valor e a qualidade que ele deveria ter, que talvez ter crescido na Fórmula 1 junto de Max Verstappen acabou sendo prejudicial ao Sainz. E aí fica o questionamento, será que realmente Carlos Sainz é um piloto subestimado? A realidade é que ninguém fica 10 anos na Fórmula 1 como ele está à toa. É um cara que, inclusive, ao lado do Max Verstappen, é o único piloto a conseguir vencer corridas nos 3 anos do novo regulamento aerodinâmico até aqui. Mas a real é que a passagem do Sainz na Ferrari, especialmente quando o time dá um salto de 2021 para 2022, com a probabilidade de brigar mais frequentemente por vitórias, anotar pole positions e tudo mais, acabou escancarando um pouco a diferença que o Sainz tem para o Leclerc. É claro que, por exemplo, em 2023 o Sainz venceu uma corrida e o Leclerc não, mas nos últimos 3 anos a gente viu ele ficando atrás do companheiro de equipe e acho que isso ligou um certo alerta na Ferrari. Não de que ele deveria ser trocado, é claro, ele só foi trocado porque o Lewis Hamilton chegou na cena, mas que talvez em nenhum momento se mostrou como um piloto digno o suficiente de estar em uma disputa pelo título. É um cara que acho que tem todas as suas qualidades, com certeza agregaria bastante tanto em Mercedes quanto em Red Bull, mas ao mesmo tempo as portas se fecharam, o momento da Fórmula 1 é outro. Com 30 anos de idade, o Sainz assina com a Williams num projeto parecido com o que foi o do Daniel Ricciardo com a Renault alguns anos atrás, com a diferença de que o Ricciardo tinha a opção de permanecer na Red Bull, diferente do que o Sainz teve agora na Ferrari, mas ambos foram pilotos que foram encarar o mercado achando que muita gente viria babando por eles e não foi o caso. Os grandes times optaram pela jovialidade, optaram por um caminho diferente. Da mesma forma que na época do Ricciardo, a Ferrari quis optar pelo Charles Leclerc e a Red Bull quis optar pelo Pierre Gasly, agora no cenário do Sainz a gente vê Leon Lawson e Kimi Antonelli surgindo no lugar que deveria ser o dele. As portas elas se fecham na Fórmula 1 e às vezes antes da hora. O caso do Ricciardo é um exemplo. O Ricciardo com certeza é um piloto que, pelo que ele demonstrou na passagem dele pela Renault, ele tinha bola, ele tinha chance sim de correr em um time de alto nível por mais alguns anos. Assim como o Sainz, na minha opinião, demonstrou que tem esse poder ainda. Mas a Fórmula 1 não se explica. Às vezes essas portas se fecham e dificilmente elas vão se abrir. Agora resta para o Sainz que essa reta final de carreira dele na Fórmula 1 seja mais tranquila que a do Ricciardo e que ele consiga colocar a Williams no patamar que deseja. E é claro, colocar a Williams num patamar diferente, que seja condizente com tudo que o time tem prometido a respeito de suas mudanças, a respeito de infraestrutura, de melhorias internas e tudo mais. O Sainz, ele vai virar a estrela disso. Na minha opinião, maior contratação da Williams desde o Felipe Massa. Resta saber como vai ser e eu torço para que o Sainz tenha assim um pouco de melhor sorte em comparação ao Ricciardo nesse aspecto. Queria que vocês deixassem o seu like, a sua inscrição e comentassem embaixo. Carlos Sainz é subestimado ou não? É isso, meu nome é Gabriel e até a próxima.